Já pensou ter aquele rodízio de sushi dentro da sua casa? Com essa aula eu te garanto que você vai conseguir fazer grande parte daqueles preparos que estão aí. Eu sou o chefe Gabriel e nessa aula a gente vai explorar muito além das receitas. Uma especialização que eu trago há anos da culinária japonesa e nós vamos abordar aspectos históricos, culturais, como que o sushi se adaptou em outros países e principalmente o arroz perfeito, como cortar aquele peixe da maneira correta, como fazer os formatos clássicos. E essa aula não para por aqui. Curte bastante essa aula e depois aproveita as aulas seguintes do mesmo tema para você evoluir e virar aí um verdadeiro sushi man em casa. Se inscreve aqui no nosso canal para receber uma aula nova todos os dias e qualquer dúvida que tiver, deixa nos comentários que a gente responde. Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de sushi, aqui nas aulas online da Escola de Gastronomia Sal Agosto. Escola aqui da Serra Gaúcha, que fez 9 anos em maio de 2020. Já atendemos mais de 21 mil alunos presenciais aqui nas bancadas individuais da escola. E agora levando o conhecimento para dentro da sua casa de uma forma prática, didática, como a gente sempre vem trabalhando. Falar de sushi para mim é algo que eu gosto muito. Já faz 13 anos que eu me formei Sushi Man, já atuei em vários restaurantes com chefes famosos e também em carreira solo, através de consultorias, entendendo exatamente como que o brasileiro vê esse prato, como que originalmente ele era e o que a gente pode fazer de adaptação para agradar aí ao gosto de todos. A gente vai ver que é um preparo trabalhoso, então seria uma grande ousadia da minha parte querer formar algum Sushi Man e um curso de 1 hora, né? Isso é praticamente impossível, como em qualquer profissão ou em qualquer segmento. Mas eu espero que nesse tempo você absorva um pouco da cultura que está por trás desse prato, um pouco da teoria, principalmente as técnicas, o respeito que esse povo tem pela comida, pela cultura deles também, e como que a gente pode adaptar e deixar isso de uma forma prática para a gente cozinhar em casa. Então vamos lá, você tem um material em PDF de apoio que está junto dessa aula, é importante acompanhar por ali. Como a gente sempre diz na Sal Agosto, a gente não passa somente receitas, né? Receitas também fazem parte do nosso sistema didático, mas o que a gente gosta de passar muito é técnica e cultura. Sabendo de onde um prato vem e sabendo a técnica que está envolvida com ele, eu tenho certeza que o cozinheiro consegue criar seus pratos. Porque é isso que é legal, você está aqui fazendo essa aula, não é simplesmente só para abrir e ler uma receita. Se você entender a técnica, você vai falar, opa, aqui eu consigo mudar isso e criar a minha. Aqui eu consigo adaptar, aqui eu consigo fazer até aquela lá que eu vi no Instagram, eu sei que eu posso fazer a partir daqui. Então eu vou falar também de alguns mitos, né, algumas mentiras aí que infelizmente a gente vê nesse mundo. Quando um prato como esse atravessa o planeta, chega do outro lado da Terra, né, passa por diversas culturas, adaptações geográficas, né, antropológicas de uma forma geral, o prato obviamente se modifica, né, obviamente ele se adapta, então a gente tem que entender um pouco de tudo isso, certo? Boa aula, aproveite! Nós vamos começar então primeiro indo para a Ásia, falando um pouquinho de Ásia, né, se a gente for falar do elemento principal da Ásia, o ingrediente assim que une todos os povos, seria o arroz. O arroz, os asiáticos trabalham aí há milênios de uma forma exímia, muito bem feito. A gente vê arroz, por exemplo, jasmine na Tailândia, basmati na Índia, koshihikari no Japão, todos trabalhados de uma forma muito bacana. Todos os países da Ásia no geral acabam tendo algum prato aí com arroz. E não só isso, né? Farinha de arroz, fermentado de arroz, bebida alcoólica de arroz e tudo que esse prato pode nos dar. Ele é tão forte que até algumas décadas atrás a economia da China era baseada em arroz e chá. A gente pode extrapolar para as artes marciais. Muitos movimentos do Kung Fu nasceram nas plantações de arroz, que são plantações alagadas, né? Com a água aí batendo até os joelhos. Então é realmente cultura formada por gastronomia. Quando a gente chega no Japão, a gente vê um país totalmente circundado por mar, com uma geografia que tem desde neve até praia, campo, lavoura, obviamente uma criação de peixe e frutos do mar muito forte. A gente começa a entender que tudo que vem da natureza é muito valorizado por esse povo.
E um sushi, embora a gente veja que em muitos materiais diz por aí o sushi é milenar, ele pode ter a sua arte e a sua base milenar, mas ele é um prato de 100, no máximo 200 anos de idade, porque ele foi criado recentemente, baseado num sistema de conservação de peixe, aí sim milenar. Então a gente tem que tomar cuidado com algumas histórias muito bonitinhas que a mídia nos conta, né, para vender algum produto, como a gente vê lá o pão do Tony, né, como a gente vê aquele calzone que tem a ver com jogo de carta de baralho, que nada tem a ver, mas que é bonito, né, e realmente começar a estudar a história. Então o sushi, ele é um dos pratos talvez do mundo mais bem decorados, mais bem trabalhados na sua arte, na sua cor, na sua textura, que ele veio justamente para momentos de confraternização, momentos de comemoração, e ele inicialmente era feito fora de casa, né? Hoje em dia é fácil a gente ter o sushi dentro de casa, mas inicialmente ele era feito fora de casa. Daí derivam os vários mitos também desse prato. Mas o que nos interessa hoje é entrar nesse mundo e começar a entender o que está por trás dele. Primeira coisa, vamos olhar para a palavra. É sempre legal a gente olhar para uma palavra do que a gente vai cozinhar e ver o que está ali ao redor dela. A gente nem falaria sushi, certo? No Japão, né, uma nomenclatura mais próxima que a nossa, a gente está falando de uma língua muito diferente, mas algo como próximo a sushi. Então com Z e com a tônica no U, não sushi, um sushi. O sushi seria a mistura de dois kanjis, e os kanjis significariam aproximadamente o zu, o tempero avinagrado, e o chi ou chari, ou depende de como a gente for ler, o arroz. Então, se eu pegar um arroz cozido da maneira correta, temperá-lo com um tempero à base de vinagre, eu vou ter um arroz avinagrado e aí eu vou ter o elemento base para se formar os sushis. Então, tudo que for o arroz avinagrado é um sushi. Não importa se é retangular, se é um cilindro, se é um cone, como ele for feito, vai o arroz avinagrado, ele é um sushi. Como que a gente faz esse arroz? Eu vou dedicar grande parte do tempo dessa aula a isso, né? Porque aqui está a essência, o resto é mais corte, formato, né? e evoluções, mas a gente precisa entender exatamente isso, entender o arroz, entender todo o preparo por trás. Fora isso, a gente vai tendo as derivações de nomes e formatos e recheios. Então, só lendo o nome de um prato, como é que eu sei como que é esse sushi? Por exemplo, eu posso ter um Hossokapamaki Sushi, né? Seria um Hossomaki, que é aquele enrolado com a alga por fora, só que é um Hossokapamaki, então ele é feito com pepino e é um sushi. Então aí pelo nome eu começo a entender, né? Um Sakemaki Sushi, então um enrolado de sake, sake seria o salmão, um sushi, e por aí eu vou definindo ele. Não é o objetivo da aula aqui, né, falar de nomenclatura, mas como eu falo, a gente faz essa imersão para entender o que está com esse prato. Então nós vamos começar com o arroz. O arroz é uma arte que vocês têm que dominar. Então o elemento base, então vocês vão ver que ele é um grão, tá? Bem redondinho, ó. Ele não é um grão comprido como o nosso arroz agulhinha. E se você olhar bem a coloração, ele é mais para uma cor leitosa do que para uma cor branca. Ele não é branquinho. Isso significa o quê? Que ele é um arroz delicado. Então ele é um arroz que eu tenho que trabalhar com uma menor quantidade de água, bem lavado para não sobrar um residual de pó e fazer uma cola. Então ele é um arroz que exige um trabalho interessante. Nós vamos iniciar o processo fazendo basicamente um gohan. Gohan é um arroz japonês branco, que é cozido somente na água, não vai alho, cebola, que nem o nosso, nem sal. E ele praticamente está presente em todas as refeições japonesas. É normal a gente ver uma refeição, de um lado uma kombuka de gohan, do outro lado uma kombuka ou chawan de misoshiro, que é a sopinha à base de miso, que é pasta fermentada de soja. Então são dois elementos aí que vão estar presentes numa refeição japonesa. Nós vamos fazer num primeiro momento um gohan, e a gente tempera esse gohan com o zu, e aí a gente vai ter o arroz para sushi. Como é que eu faço o preparo do arroz? Você pode utilizar tanto uma panela em fogão comum, como o que eu estou fazendo, ou utilizar uma panela elétrica para arroz, super fácil de achar, né? A maioria das lojas aí você encontra. Ela é bem fácil de operar, porque tem um botão só, coloca a medida de água e o arroz sai pronto. Nada impede de fazer uma panela. E aqui
é importante dar um destaque, principalmente você que é mais tradicional, né, que já conhece mais o sushi. Muitos dos passos que eu vou fazer aqui, eu vou fazer adaptado para uma realidade de casa para tornar a sua vida mais prática. Eu vou adaptar algumas técnicas que num restaurante ou em alguma família muito tradicional seriam feitas de maneiras diferentes. Mas o objetivo dessa aula é tornar a sua vida mais prática sem fugir muito ou fugindo o mínimo possível da tradição. Então, como eu sei que é mais normal as pessoas terem um fogão com uma panela comum do que uma panela elétrica de arroz, eu mostro aqui, porque na outra é muito fácil de vocês fazerem. Eu vou pegar o arroz, eu vou colocar na panela. Então tá tudo frio por enquanto. O arroz, a panela, né, não tem nada ainda aqui quente ou molhado. Simplesmente está aqui o nosso arroz. Esse arroz eu preciso lavar, porque por ser um arroz muito delicado, ele foi batendo um no outro, no transporte, no armazenamento, né? E ele foi soltando um pó, o talco de arroz. Até se a gente ficar passando aqui a mão, a gente sente. E eu preciso tirar esse pó. Ó, já fica bem sequinha a minha mão com aquele pó de arroz. Eu vou lavar sem medir a água, com água fria, água da torneira direto, em média 3 vezes. Antigamente, quando eu comecei a estudar sushi, e eu tinha um mestre muito legal, o arroz que a gente usava, um arroz tradicional japonês, um arroz que não era cultivado no Brasil. Então a gente, na minha época, a gente lavava 7 vezes o arroz. Às vezes deixava de molho 5 minutos antes de cozinhar. Se hoje em dia a gente fizer isso com o arroz que está no mercado diariamente, a gente pode sumir com esse arroz, ele pode acabar virando aí uma polenta. Então eu aconselho você lavar 2 ou 3 vezes seu arroz no máximo, faz um teste, vê como ele se comporta. Se você achar que ele ficou mole demais, na próxima lava menos, ou se ficou o contrário, pode lavar um pouco mais. Como é que é o processo para lavar o arroz? Então eu pego a água diretamente da torneira, certo? Sem medir, repito. E eu vou esfregar então bem esse grão, vou esfregar um no outro, vou literalmente lavar o arroz, mas eu não vou utilizar nem peneira e nem lava-arroz, porque eu posso lavar demasiadamente. Então eu esfrego bem aqui, obviamente eu vou fazer ele um pouco mais rápido do que seria o normal, você pode dedicar mais alguns minutos a esse processo de lavar. Ó, ficou branquinha já a água, quer dizer, tinha muito pó de arroz, como era esperado. Eu preciso jogar essa água fora. Feito isso, eu tenho a primeira lavagem do arroz. Agora eu posso seguir para a segunda ou para a terceira. Vou escorrer então pela segunda vez. Agora eu vou escorrer o máximo que dá para eu tirar toda a água possível. Beleza, estou com meu arroz limpo, pronto para ser cozido. Um arroz brasileiro, quanto que a gente coloca de água? O dobro em volume, né? 1 xícara de arroz, 2 xícaras de água. O arroz japonês é 1,5 vezes. Então, se você medir 1 copo ou 1 xícara, é 1,5 copos ou 1,5 xícaras de água. Aqui eu já tenho a medida certa. Eu vou misturar esse arroz. Repara que está tudo frio. Eu não estou com o fogo ligado e nem coloquei água quente. Eu mexo só para ele desgrudar bem um do outro. Eu vou tampar, ligar o fogo e vou manter ele nesse fogo médio até ferver e depois um fogo médio-baixo para ele secar. Quanto maior a sua panela, mais tempo vai demorar para ficar pronto. Então, se você tiver uma panela muito grande, num fogo menor, deixa o fogo um pouco mais alto, né? Não vai deixar muito baixo, senão ele demora demais. Quando o arroz estiver seco, não tiver mais água no fundo da panela, ele está cozido, ele está pronto. Como eu disse antes, isso aqui, na teoria, teriam vários passos de abrir, destampar a panela. Para casa, para ficar prático, não precisa. Mantém sempre fechadinho, secou, está pronto. Beleza? Vamos para o tempero agora. Então o tempero, vou colocar aqui no fogo e eu vou colocar nessa panela vinagre de arroz. Gabi, tem que ser de vinagre de arroz? Tem. Não pode ser de álcool, não pode ser de vinho. Tem que ser o vinagre de arroz para a gente ter o gosto correto. É super fácil de achar. Se você olhar no material, você vai ver que metade do vinagre é de açúcar. A gente vai com bastante açúcar aqui. E eu vou colocar o terceiro produto que é fundamental, que é o sal.
Então tem 3 itens que não pode faltar num tempero clássico para sushi: vinagre de arroz, açúcar e sal. Fora isso, você pode e deve dar a sua cara, a sua assinatura e criar o seu tempero secreto. Só aqui, variando esses ingredientes, você já pode criar muita coisa secreta sem falar para ninguém. Mais doce ou mais salgado ou mais ácido, como você preferir. Outros ingredientes que normalmente vão num sushi que mundialmente acaba se utilizando: Ajinomoto, é uma marca, mas enfim. Glutamato monossódico, pouco, né? Não exagerem. Depois, um toquezinho de saquê. Tanto o saquê tradicional, quanto se você quiser utilizar o saquê mirim, que é aquele saquê licoroso para cozinha, pode também. E um produto que é sensacional, que faz toda a diferença, que vai carregar em sabor, em umami, que é a alga kombu. Então, atenção, não é a alga nori, aquela para enrolar o sushi, é a alga kombu, que é uma alga mais dura, e a gente pode fazer aí uma semelhança com o louro no Brasil, porque ela cozinha, mas a gente não come ela necessariamente, é como o louro no feijão. Então eu vou lá com a kombu e coloco ali junto para fazer meu tempero. O que eu preciso deixar isso aqui agora? Ferver. E quando começar a borbulhar, ferver por no mínimo 5 a 7, até 10 minutos, porque aí eu consigo efetivamente uma mistura do açúcar com o vinagre. Se eu deixar ferver menos que isso, ou pior, nem ferver, eu vou guardar esse tempero e ele vai sedimentar, ele vai cristalizar, vai separar o açúcar e o vinagre. Se eu deixar ferver, vira um caramelo e eles nunca mais se separam. Então é bem importante essa fervura. Então use basicamente vinagre, sal e açúcar. Se quiser dar um plus, glutamato monossódico, saquê e alga kombu. E aí você já tem uma margem para criar fantásticos temperos para sushi. Pela fumacinha eu consigo perceber que meu arroz já está fervendo. Legal. Continuarei tampado. Estou abrindo só para mostrar para vocês. E agora a gente vai fazer alguns cortes clássicos para utilizar no nosso preparo. Então aqui eu tenho o pepino japonês. Eu vou tirar essa ponta. Vou fazer um corte de aproximadamente 10 a 12 centímetros. E vou retirar a casca do pepino. Então a ideia aqui é o contrário do que a gente faz normalmente, que é retirar a casca dos alimentos, né? Descarta a casca e come o miolo. Nesse caso a gente está interessado na casca. Aqui você vai poder utilizar ela mais fina ou mais grossinha, como eu fiz. O importante é não utilizar o miolo que é aquoso, certo? Esse aqui a gente vai dar outro destino. E nós precisamos fazer algumas tirinhas. Eu posso fazer uma tira mais larga ou mais fina, dependendo do uso. Se eu vou colocar no rossomaki, num temaki, eu vou fazer uma bem tradicional aqui, meio termo. Tá aí algumas tirinhas interessantes de pepino para nós. Vou aproveitar que estou aqui com o pepino e vou te mostrar um plus, que é uma decoraçãozinha. Caso você queira fazer um charme, pega o pepino, tira uma partezinha aqui da casca, deita a faca e faça um leque de pepino. Veja que interessante, aqui a gente tem um lequezinho para depois usar no nosso prato. Sempre se organizando, vai deixando as coisas aqui de lado. Eu tenho uma manga que está num ponto muito bacana, porque a manga não está madura demais ao ponto de se desmanchar, porém não está verde demais ao ponto de não ser doce. Então a gente tem uma manga no meio termo. Costumo dizer que a gente pode fazer essa manga como batatinha aí de fast food. Então mais fininha, comprida, mas claro, de novo, tudo vai depender do uso que você vai utilizar, mas esse corte aqui acaba te dando um uso mais padrão. O cani, esse é muito legal, porque originalmente o nome disso seria cani, se ele fosse o miolo da pata do king crab, daqueles caranguejos gigantes. Então se você tirar o miolinho da pata, sai uma caninha branca assim com algumas manchas vermelhas. Aquele seria o cani. Se eu não utilizo o king crab e começo a fazer variações, eu teria o genérico, que é o kanikama.
O kanikama, muita gente acha que é feito de siri ou de caranguejo. Também não é. Ele é um pouco mais fake ainda. Ele é feito de surimi, que é um peixe branco, no geral, né, pessoal? Aquele padrão que a gente acha no mercado, com aroma de caranguejo e um corantezinho vermelho aqui para imitar a patinha do caranguejo. Muita gente conhece como salsicha do mar, mas brincadeiras à parte, você sim pode encontrar bem mais raramente o cani original, miolo do king crab, pode encontrar o feito de siri ou pode encontrar o mais clássico, que é o feito de surimi, peixe branco. Aqui eu posso deixá-lo inteiro, é uma opção, depende do que eu for fazer. Eu posso cortar em bastão, mais ou menos o bastão igual ao da manga. Eu posso fazer algumas tirinhas aqui, um pouquinho mais finas, então, para eu poder decorar um prato, enfim, colocar no meio de algum preparo. Posso, inclusive, tirar duas pontas dele aqui, fazer um formato um pouco mais chanfrado para montar um nigiri ou, enfim, decorar também algum outro prato. Se eu ficar te mostrando aqui todos os preparos com todos os vegetais, a gente precisaria ficar horas só falando de corte. Então eu mostro esses principais que você já vai conseguir uma brincadeira bem legal. Vamos dar uma olhada no nosso tempero. Veja que beleza. Ele já está mais denso, então ele já ferveu bastante. Ele já tem uma cor mais escura. E óbvio, quando ele esfriar, ele vai ficar mais grosso ainda. Então a partir de agora eu preciso utilizá-lo frio. O tempero tem que ser frio. Se a gente abrir nosso arroz, a gente vai ver que ainda existe água. Então ele continua cozinhando tranquilinho ali. Ok, enquanto isso, vou falar de mais um produto bem diferente que tem por aí, que é o wasabi. Aí você vai falar, pô Gabi, mas não tem nada diferente o wasabi, só tô vendo que esse aí tá meio em pó. Então, o wasabi original é uma raiz que parece um nabo brasileiro branco, só que ele é verde. Então quando a gente rala ele fresco, ele cai uma pastinha verde, que seria a pastinha de wasabi tradicional para se utilizar. Porém, essa pasta, né, a gente tem que desidratar, tem que fazer um pó para ela poder ser transportada, enfim, todo o processo. E o cultivo hoje de wasabi no mundo é muito menor do que o consumo. Então o que a gente encontra na maioria dos casos por aí é a raiz forte. Ah, Gabi, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. O wasabi é esse tipo de raiz verde forte. E pode existir também a raiz forte. Até no sul do país a gente tem uma raiz forte que se chama creme. Também é um tubérculo super intenso, branco, irmã da horseradish, que é aquela raiz forte americana. Mas todas essas são brancas. Então, no geral, o que a gente encontra por aí, esse pó verde, é a raiz branca, raiz forte branca em pó, com corante verde. Aí você precisa olhar atrás no pacote, vai estar escrito raiz forte, corante verde, tal, ou umas siglas para o corante, né? E aí você vai ver que não é o wasabi. Se for o wasabi, vai estar escrito wasabi mesmo no ingrediente. E aí você vai ver que vai ter um valor mais alto, mas você vai estar trabalhando ou com o pó ou com a pasta mais original possível. Se já vier em pasta, está pronto para ser usado. Se vier em pó, você coloca um pouco de água nesse pó, é pouco mesmo, e vai sentindo para ir acrescentando mais água à medida que precisa. Vou pegar mais um pouquinho aqui. Aqui eu já começo a ter uma pastinha mais homogênea. Eu estou fazendo isso aqui com a colher porque eu estou em aula com vocês, porque normalmente a gente faz com a mão. Ó, mistura bem. Quando tiver bem misturadinho, ó, tá essa pasta modelável, que aí a gente pode fazer folha, barquinho, o formato que for para decorar. Curiosidade sobre o wasabi. No sushi, teoricamente, quem deveria colocar o wasabi é somente o sushi man. Se ele acha que naquele preparo tem que o wasabi, ele coloca. O cliente não deveria colocar. O cliente pode colocar o wasabi no sashimi, caso ele queira. E é bem antiético, a ética e a etiqueta tradicional japonesa, você misturar o wasabi no shoyu, no sashimi zara, que é aquele potinho, e chochar tudo ali. Mas como eu falo, se você gosta, se você está acostumado, tranquilo, só não seria clássico se fazer isso. Continuando, eu vou falar de um ingrediente que é fundamental, né? Afinal, ele é todo o invólucro aí do nosso sushi, que é a alga nori. A alga nori,
Obviamente, ao contrário da kombu, ela não estava assim no fundo do mar. Ela foi colhida, processada, prensada, cortada e tostada. Então é uma roasted nori, uma alga que continua bem brilhosa, obviamente. Ela tem um lado mais liso e um lado mais rugoso. Esse lado rugoso sempre vai estar em contato com o arroz para agarrar melhor. Poucos os sushis que são feitos com a alga inteira, trabalhar com metade da alga. Então tem algumas linhas aqui maiores, é no sentido dessa linha que a gente quebra. Embora ela pareça, ela não é quadrada, tá? Então a gente tem que quebrar nesse sentido aqui. Se a alga está fresquíssima, como é o caso dessa, ela quebra facilmente. E eu tenho as metades da alga que eu preciso para fazer meu sushi. Se a alga de você não quebrar assim dessa maneira, a alga está muito úmida, ela foi mal armazenada e você precisa secar novamente no forno ou tem alguns casos que não dá para recuperar a alga. Nosso arroz está aparentemente seco, eu vou com a colher verificar o fundo da panela, completamente seco, meu arroz está pronto e agora eu devo então temperá-lo. Regra básica e fundamental, arroz quente, tempero frio. Se eu puser o tempero quente no arroz quente, ele continua cozinhando, vira uma meleca. Se eu esperar o arroz esfriar e eu colocar o tempero, ele não absorve mais. Arroz quente, tempero frio. Terminou de cozinhar o arroz, quer deixar ele descansar uns minutinhos? Pode deixar também, não tem problema. Quantidade de tempero para o arroz cozido. Para cada quilo de arroz cru que você cozinhou, você vai colocar 300 ml de tempero pronto. Não é de vinagre, é de tempero pronto. Para cada quilo de arroz cru. 1 kg de arroz cru rende em média 2.200, 2.300 de produto pronto, mas a gente sempre marca pelo cru, certo? Pego esse arroz então ainda quente, prepara-se que vai fazer um barulhinho, porque a partir de agora eu não posso mais ficar mexendo no arroz, porque ele pode quebrar, pode virar uma maçaroca. Então quanto menos eu mexer no arroz, melhor. Quanto mais eu me livrar dele sem ter que raspar, melhor. Então eu pego aqui uma assadeira, hoje em dia de inox, de vidro, como vocês preferirem, antigamente de madeira, de bambu, e eu vou bater a panela do meu arroz para que ele caia de uma vez só. Um arroz bem cozido numa panela no fogão tem que ter feito uma camadinha de grudezinho embaixo. Uma camada só, exatamente como está o nosso aqui, não mais que isso, e obviamente não é queimado, tá? Um grudezinho, ele foi bem cozido, é um sinal que a gente cozinhou ele da maneira correta. Se queimou, vocês têm que jogar fora, né? E se ele estiver muito mole, também não adianta. Eu tô raspando de leve só para pegar os que estão soltos, não tenta pegar aqueles que estão grudadinhos, porque eles podem estar com uma textura um pouco mais dura. E aqui tá o que nos interessa. Coloca a água para ficar fácil para lavar depois. E aqui então nós vamos entrar com o tempero. Coloca o tempero. E com a lateral da colher, a gente vai mexer o arroz. Reparem que eu estou utilizando uma colher específica para arroz. Ela é pouco côncava e tem umas ranhurazinhas aqui. E eu sempre mexo com a lateral dessa colher. A minha ideia, principalmente no início, é fazer com que todos os grãos entrem em contato com o tempero, mas sem esmagá-los ou sem estragá-los. Espalho bem esse arroz, não vou deixar tudo amassado. Eu estou fazendo pouco, se você fez mais, vai estar mais alto na sua assadeira. Não tem problema, espalha bem. Só que quanto mais alto o arroz, mais você tem que mexer a cada 2, 3, 5 minutos para ele ir esfriando. Não posso mexer uma vez só e deixar ele esfriar, senão ele vai grudar e o de baixo vai cozinhar mais que o de cima. Então é preciso que esse arroz agora esfrie o mais rápido possível e eu sempre mexendo para ajudar nesse processo. Não esfriei na geladeira, porque a geladeira resseca. Então é um processo mais artesanal mesmo. Então repara que boa parte da aula a gente ficou em cima do arroz, né? Porque como eu disse, a essência desse produto é o arroz. Então a gente tem que fazer um arroz muito bem feito. Basicamente um sushi tradicional japonês é um arroz feito na sua perfeição, uma alga perfeitamente tostada e o peixe o mais fresco e trabalhado possível para manter suas características naturais. Né? Eu acho que o sushi que representa tudo isso, o formato, é o nigiri, que é a bolinha de arroz com o peixe em cima e com uma alguinha em volta. Ali a gente pode ver exatamente o trabalho daquele sushi man.
Eu vou deixar aqui então, vou mostrar para vocês como é que enrola. Eu obviamente já tenho um arroz que está frio e temperado aqui, né? Já está pronto para o uso. É importante vocês terem aí perto o tchauá. Tchauá é uma tigelinha com água, assim a gente consegue limpar a mão porque o arroz gruda muito, então é importante trabalhar com a mão úmida. Você vai dispor aqui a alga no final da esteira, então a alga rente ao fim da esteira, com o lado rugoso para cima, que é o lado onde vai o arroz. Molha acima das mãos, tira o excesso, bate para molhar as duas e a gente começa trabalhando o nosso sushi. Coloco o arroz aqui, eu vou fazer uma velocidade mais lenta. Para que você possa acompanhar. E eu vou espalhando então com a ponta dos dedos o arroz pela extensão da alga. Importante lembrar, nós estamos fazendo aqui um rossomaki. O rossomaki é aquele com a alga por fora, então ele vai um equilíbrio de arroz e recheio. Não dá para fazer um rossomaki só de arroz nem um rossomaki com recheio demais, o prato tem que ter equilíbrio. Eu preciso deixar uma tirinha de alga aqui livre para que eu possa fechar. E aí a gente tem essa tirinha de alga para fechar o nosso sushi. Então o sushi bacana é esse que eu vejo cada grão de arroz também. Nada de fazer uma maçaroca aí de arroz. Feito isso, eu coloco, vou fazer esse, já que eu dei o exemplo anterior, de pepino. Coloco o pepino no centro do arroz. Não coloca no centro da alga, mas sim no centro do arroz. E a gente vai então enrolar. É importante fazer todo esse processo rápido, porque a alga, como eu disse, se ela absorve qualquer tipo de umidade, ela fica muito borrachuda e mole. Então, em poucos minutos pode acontecer isso. Então, a partir do momento que entrou em contato com o ar e principalmente entrou em contato com o arroz, ela começa a estragar. Então, a gente tem que fazer o processo mais rápido. Mãos para enrolar o sushi. Eu costumo brincar que parece mão de Lego, né? Deixa aqui os dedos juntos e o polegar oposto. Polegares vão embaixo da esteira e todos os dedos segurando o recheio. Assim a gente consegue manter esse recheio no lugar e vir com a esteira no final do arroz, não da alga. Porque lembra que a gente tem que ter aquela abinha para fechar o sushi. Feito isso, eu já posso dar uma primeira formatada aqui. Eu preciso fechar agora a minha alga, então eu molho um dos dedos e molho essa alga. Viram que a gente está molhando ela, então a partir de agora é rapidez. Eu levanto a esteira para não dar rocambole de esteira e vou prensando aqui delicadamente até sair o meu rolinho de sushi. Olha que bacana. Tira ele daqui. Pega uma faca, molha essa faca para não grudar tudo e não quebrar o nosso sushi. E nós vamos tradicionalmente fazer 8 peças de um rolinho. Então corta-se ao meio. Cortado ao meio, eu vou cortar novamente. Mais uma vez. E por último, mais uma vez. Está aqui o nosso Rosso Kapamaki Sushi. Sushizinho enrolado de pepino. Quero que você repare uma coisa. A gente consegue enxergar todos os grãos de arroz, certo? Então ele foi muito bem elaborado. Recheio no meio, proporção de arroz e recheio. Certo? Vou deixar aqui no pratinho. Assim a gente vai montando o nosso prato de sushi. Lembrando, o ideal seria comer ele imediatamente. Eu digo que um sushi tem validade de 4 ou 5 minutos. Enrolei, cortei, eu tenho que comer. Porque aí a alga está plena, está no máximo da sua crocância. Quanto mais parado um sushi fica enrolado, mais borrachuda essa alga vai ficando. Seguindo agora nossos preparos, a gente pode fazer um uramaki. O uramaki é aquele que tem o arroz por fora. Então ele vai ter mais arroz, porque a gente vai usar a alga inteira, e ele aceita mais recheio. Reparem que o rossomaki não adianta eu querer colocar muitas variedades de recheio, senão ele não fecha. Processo para iniciar é o mesmo. Esteira, alga com o lado rugoso para cima.
Se você reparou, eu estou utilizando a esteira embrulhada em filme plástico, isso é bem importante para a durabilidade, para a higiene dela. Envolve no filme plástico e aí você vai ter a esteira por mais tempo e um sushi com menor risco de contaminação. Espalha bem o arroz então por toda a alga. Aí nós vamos colocar um pouquinho de gergelim misturado branco e preto torrado, dá uma tostadinha na frigideira. Vai dar, além de aparência, um sabor muito gostoso. Vira, não tenha medo, não vai cair, não vai acontecer nada. E deixa então a parte da alga para cima. Como a gente vai fazer um Califórnia, por exemplo, costumo dizer Califórnia, esse estado famoso japonês, né? Por aí a gente já vê que muita coisa sofreu modificações ao longo dos anos. Ou então o Hot Philadelphia, uma cidade japonesa típica, né? Brincadeiras à parte, né, pessoal? Aqui eu estou utilizando um queijo cremoso. Você pode utilizar queijo cremoso. No Japão é até comum ver maionese, né, no sushi. Aí você escolhe o que prefere. Vamos colocar aqui manga, algumas fatiazinhas de pepino. E você pode pegar aquele cani que a gente cortou ao meio e colocar aqui o cani para complementar o nosso Califórnia. Como eu falei antes, ele vai mais recheio nesse caso. Processo para fechar, exatamente igual ao anterior. Polegares embaixo da esteira, dedos aparando os recheios e fecha. Mesmo que a gente não deixou aquela tirinha essa vez, pense numa tirinha imaginária, passe água e siga prensando aí o uramaki de você. Ah, eu quero dar um formato quadrado nesse. Beleza, ó. Formata aqui na esteira. Ó. A esteira que vai te dizer se ele fica retangular, quadrado, redondo. Ideia para corte exatamente igual ao anterior. Molha-se a faca. Meio. 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 E meio novamente. Um Califórnia muito bonitinho. Pode deixar as pontinhas para cima ou aparar, aí depende de como você quer apresentá-lo. Vamos limpando, sempre importante na cozinha ter muita higiene quando a gente está lidando com insumos crus, mas ainda redobrado, né? Bom, aqui eu tenho um pedaço de salmão para te mostrar alguns cortes bem clássicos dele. A ideia nessa aula não é fazer a limpeza do peixe, a gente tem uma outra aula que é o Sushi Nível 2, também conhecida como Sashimis, onde a gente faz a limpeza do salmão e mostra um pouco do corte, dos principais cortes e também de outros peixes. Aqui, só para você ter uma noção, a gente está com uma parte do meio da banda dele, aqui o lombo, a linha central do peixe e aqui a parte da barriga. Eu deixei com tudo para a gente poder fazer isso junto. Já está separada então a pele, ó, da carne. Essa pele eu poderia fazer o tradicional skin, só tostar ela com saquê, com sal, o que a gente mostra também nessa segunda aula. Aqui então eu separo o lombo da barriga. Aqui eu tiro essa partezinha branca, tiro o menos possível que eu conseguir. Dou um acabamento nela aqui. E aqui então a gente tem a divisão lombo para sashimi, barriga para sushi. Isso é por uma questão de textura, de sabor. Vejam que interessante. Se vocês olharem aqui, a gente tem algo muito parecido com aquelas fibras que a gente vê em cima do nigiri. Então o nigiri tem que ter essa parte branca na diagonal. Então não daria para eu tirar nigiri, por exemplo, do lombo. Claro que no restaurante acaba então fazendo de tudo, né? E tira-se cortes aí de todos os lados por uma questão de logística do restaurante. Mas tradicionalmente não seria o correto. Então aqui eu tenho uma bela fatia para se fazer um nigiri. Essa parte outra da barriga aqui eu vou cortar em algumas tirinhas, porque eu vou querer fazer um temaki para nós agora. Pausa no corte do salmão para a gente dar uma olhada no nosso arroz. Então vamos mexer aqui, ó, cortando sempre como eu mostrei.
A gente sente que os de baixo estão mais quentes que os de cima, então é importante fazer essa troca. E espalha bem de novo e continua o processo para secar. Aqui no salmão, então, a gente vai fazer, nesse caso, tira, porque nós vamos montar um belo de um rossomaki depois. Aqui nós temos para o nigiri. Aqui eu vou fazer cubinhos para o nosso temaki. E caso fosse do meu interesse, eu ainda poderia fazer então as fatias aqui em cima, bem trabalhadas, de sashimi. Primeiro, o nigiri, eu pego uma porção de arroz e eu vou formatar algo como se fosse um casulo de um bicho da seda. Um pouquinho menor, dependendo do tamanho da boca do cliente. Sim, cada sushi deveria ser feito personalizado, dependendo do tamanho da boca do cliente. Coloco a fatia aqui, enrolo, prenso e sai um belíssimo nigiri daqui. Feito, nós vamos pegar agora com essa mão muito seca, vamos colocar a alga com o lado rugoso para cima, com a outra mão eu molho, pego o arroz, espalho então aqui mais ou menos em metade desta alga. Pego o salmão, coloco aqui em cima, importante preencher o corpo dele, depois se eu quiser mais em cima depois eu posso colocar e vai fechar o temaki então. Esse processo para se fechar o temaki é algo que você vai pegando com o tempo, porque a gente tem que fazer exatamente isso aqui. Nós queremos um cone, como eu fiz aqui, e não um burrito. Então, tome cuidado na hora de fechar. Espreme um grãozinho de arroz aqui para colar e cola a pontinha. Olha que belo temaki. A gente pode completar então com o restante do salmão. Já que é nosso, vamos fazer caprichado. Não se preocupe, temaki é matéria de prova para Sushi Man. Então, se você não fizer da primeira vez ele perfeitinho assim, não se preocupe, com o treinamento ele vai sair. Um pouquinho de gergelim para decorar. Eu posso então colocá-lo lá no prato que eu vou mostrar para vocês depois. Só para revisar então, vou montar mais um rossomaki, esteira, a alga, lado rugoso para cima, molhe as mãos, pego o arroz, a quantidade de arroz com o tempo você vai se adaptando também, quanto deve utilizar ou não. Lembrem-se, não pode ser muito arroz, senão ele não fecha. Beleza, nós vamos pegar aquelas tirinhas de salmão que a gente fez, colocar aqui no centro do arroz, revisando o processo para fechar, polegares embaixo, dedos no recheio, uma primeira formatação aqui, passa-se água na alga e segue fechando o sushi. Vou deixar esse aqui quadradinho, que fica mais interessante. Vou cortar esse na diagonal. Então vamos montar aqui uma amostra de um prato. Pode colocar esse aqui, esse para cá, esse aqui para dar um acabamento. Nossos sashimis aqui. Se você quiser pegar o wasabi, colocar alguma decoraçãozinha aqui de wasabi. Colocar o nosso leque aqui. Então aqui está um prato para você se divertir. O sushi é algo muito sério, algo tradicional, como eu falei, de uma cultura que respeita muito o ingrediente, que respeita o seu preparo, que respeita o equilíbrio dos ingredientes. Então quando a gente vê sushi de
creme de avelã, com morango. É claro que isso é uma adaptação. Como eu disse, no Japão, o mais tradicional possível, um arroz perfeito, alga perfeita, um peixe perfeito. Não precisaria muito mais que isso. Claro, eu posso pôr algum molhinho em cima do peixe, posso queimar com maçarico, posso fazer trabalhos específicos, né? Existem documentários muito legais que você pode assistir para complementar. Essa questão de rodízio também não é algo de lá, né? O rodízio é algo mais nosso, o brasileiro conseguiu criar até o temacoxinha, né? Empanar o temaki e fritar. Se é certo ou se é errado, aí cabe a cada um de vocês ver o que gosta, o que não gosta, mas como eu disse, tudo é um movimento humano que se adapta, a cozinha é isso, a cozinha é mutante, as receitas vão se adaptando, mas aqui está um pouco da cultura, aqui está um pouco da história. Cuidem do arroz de vocês, cuidem dos cortes, cuidem da higiene, do frescor dos ingredientes, um peixe muito fresco que nunca foi congelado é importante. Adaptem para peixes locais que você tenha na sua cidade, na sua região, quanto mais fresco melhor. E eu tenho certeza que você vai se divertir muito com esse sushi, tá? Obrigado de coração, espero que você curta. Se fizer as receitas, marca a gente, @salagosto, @chefgabi lá no Instagram, que a gente quer ficar de olho aí nos seus preparos. Um beijo, fica bem.